Esporte de invasão. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o esporte de invasão, o que é o esporte de invasão, as modalidades que fazem parte desses esportes e um pouco do histórico de algum desses esportes. Antes de falar sobre os esportes de invasão, nós vamos falar um pouco da Base Nacional Comum Curricular, pois é ela que estabelece os temas na educação física também, em que serão abordados os esportes e que foi dividido em categorias de acordo com os seus resultados e características. A Base Nacional Comum Curricular é um documento que determina as competências gerais e específicas, as habilidades e as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver durante cada etapa da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A BNCC também determina que essas competências, habilidades e conteúdos devem ser os mesmos, independente de onde as crianças, os adolescentes e os jovens moram ou estudam. A base não deve ser vista como um currículo, mas como um conjunto de orientações que irá nortear as equipes pedagógicas na elaboração dos currículos. Esse documento deve ser seguido tanto por escolas públicas quanto as particulares. Então, turma, a BNCC ela vem dar orientação para todas as disciplinas e com a educação física não foi diferente, e ela agrupou os esportes em blocos temáticos, por exemplo, como vimos nos esportes de marca, né? Que tinha lá os resultados em metros, quilos ou segundos. Todos esses esportes que tinham resultado nessas características foi classificado como esporte de marca. E hoje nós falaremos sobre os esportes de invasão. O que é invasão? Segundo o dicionário, invasão é o ato ou efeito de invadir. Segundo o dicionário também, é entrar à força, entrar hostilmente, ocupar à força, tomar, dominar. As invasões sempre vão usar de força e sempre vão dominar quem está desprotegido. Então, é uma das abordagens referência dos esportes de invasão, né? Que temos que invadir o território do adversário, usar muitas vezes de força, né? De agressividade, não no ato de agredir o adversário, mas nas atitudes para dominar um espaço, né? Ou conquistar algum objeto ou marcar algum território do espaço do adversário. O que é esporte de invasão? São esportes em que há disputa, em que uma equipe tenta ocupar o setor da quadra, campo, defendido pelo adversário para marcar pontos, gol, cesta ou touchdown, protegendo simultaneamente o próprio alvo ou meta. Exemplos: futebol, hóquei na grama, basquetebol, florbal, polo aquático, futsal, frisbee, futebol americano, dentre outros.
De acordo com alguns textos escritos pelo médico romano Cláudio Galeno, 130-200 d.C., os romanos praticavam um jogo parecido com o handball, chamado rapastum. Na Idade Média, as legiões de cavaleiros praticavam um jogo de bola, que era fundamentado em passes e metas. Isso foi descrito por Walter von der Weyde, 1170-1230, que o chamou de jogo de pegar bola, precursor do atual jogo de handball. Na França Rabelais, 1494-1533, tratou de um jogo parecido com o handball. Segundo esse escritor francês, eles jogam bola usando a palma da mão. Roger Nielsen, dinamarquês, adaptou o handball, jogo de handball, para ser jogado em quadras na cidade de Ortrup, em 1848, remodelando as regras e o método como o jogo deverá ser praticado e tomado, parecido com o atual, com 7 jogadores por time, em uma quadra pouco maior do que a de basquete, com gols de futebol de 2 metros de altura por 2,5 de comprimento. Todavia, o handball, como se joga hoje, foi introduzido na última década do século XIX, na Alemanha, com o Handball. Quem o levou para o campo em 1912 foi o alemão Richmann, então secretário de Federação Internacional de Futebol. O período da Primeira Grande Guerra, 1915 a 1918, foi decisivo para o desenvolvimento do jogo, quando um professor de ginástica, o berlinense Max Eiser, criou um jogo ao ar livre para as operárias da fábrica Siemens, derivando do Torbal, e quando os homens começaram a praticá-lo, o campo foi aumentado para as medidas do futebol. História do basquetebol. Estávamos no ano de 1891, na cidade de Springfield, estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, e uma escola chamada Springfield College, da Associação Cristã de Moço. O inverno era rigoroso e impossibilitava a prática do beisebol e futebol americano, pois os campos eram abertos e estavam cobertos pela neve. Foi então que Luther Gulick, diretor do colégio, pediu ao professor canadense James Naismith que pensasse em um tipo de jogo que pudesse ser praticado também em ambientes fechados, como salas de ginástica. James Naismith nasceu em 1861, formou-se em artes em 1883. Em 1890, forma-se pastor, era casado e teve 5 filhos. Criou o basquete em 1891, mas conseguiu o diploma de educação física somente em 1910. Foi professor e diretor universitário em diversas áreas, além de técnico de basquetebol, carreira que encerrou em 1912, com 53 vitórias e 58 derrotas. Faleceu em 1940, aos 79 anos. Após muitas reflexões, James Naismith pediu a um funcionário que trouxesse 2 caixas para serem pregadas na parede. O funcionário não encontrou as caixas, mas trouxe 2 cestos de pêssego, que foram pendurados na sala de ginástica. A partir daí, o professor Naismith criou 13 regras que construíram um jogo chamado por ele de basquetebol, que em português significa bola ao cesto. Os alunos logo gostaram desse novo jogo, que foi se espalhando pelas escolas da Associação Cristã de Moço do mundo todo, chegando no Brasil logo em 1894 com o nome de basquetebol.
Assim era a cesta de pêssego, usada ao basquete inventado. Ela era fechada embaixo, porque só valiam os pontos quando a bola permanecia lá dentro. As cestinhas com redes presas em aros de ferro foram adotadas em 1896. Ao lado da cesta sempre havia uma escada ou um bastão para sua retirada. Logo depois, criou-se um dispositivo para abrir o fundo da rede, com a ajuda de um barbantinho. O formato atual passou a ser utilizado em 1898.